Olá, meus amigos. Salut mes amis, que Dieu vous bénisse à vous tous, Em nome do Senhor Jesus. au nom du Seigneur Jésus. Eu tenho sido, Moi, digamos assim, Je me sens tocado com esse interpellé versículo par ce de verset Mateus de Matthieu 6, 6, 24, quando Jesus lorsque fala, Jésus a dit « Nul ne peut servir pode deux servir maîtres. a dois senhores. Não podeis Vous ne servir pouvez servir a Deus Dieu et Mammon. Não Vous ne podeis pouvez servir a servir Deus Dieu e a Mamon. et Em Mammon, outras par d'autres mots. palavras, Ou bien nous nós servons servimos à Dieu, Deus, ou nós ou bien servimos a non, nous Mamon. servons à Mammon. Quer Que você vous goste aimez ou ou não, pas, mas isso ceci é um est un fato, fait, é est uma une réalité. realidade. E Et por à conta cause dessa de cette palavra, parole, desse de alerta, cet desse avertissement, ensinamento cet do enseignement Espírito Santo, du Saint-Esprit, nous nós que temos o qu'avons le poder pouvoir de escolha, de choisir, o poder de le escolher, pouvoir de o choisir, livre le libre nós que arbitre, temos essa nous qu'avons condição de escolher entre la Deus e condition de Mamon, choisir entre Dieu et Mammon, somente nós uniquement podemos nous definir pouvons quem é o décider nosso Senhor. qui est notre Seigneur. Porque Car não se esqueça, n'oubliez pas, quando Jesus fala, quand Jésus ninguém pode parle, servir a dois nul ne senhores, peut ninguém servir pode servir de a maître. Deus e a Mamon. Vous ne pouvez servir Ao Dieu mesmo et tempo. Mammon en même Saiba temps. que Deus é espírito. Sachez que Dieu est esprit. Deus é Deus Dieu vivo. est un Dieu vivant. Deus Dieu é Deus est un Dieu justo. juste. Ele é Il est amour, mas ele é mais il est justo. Por causa juste. da sua Et à cause de justiça, sa justice, ele não vai il tolerar ne va pas a tolérer injustiça, ainda l'injustice, que seja amor. même E amor, étant amour. Deus é amor, quer dizer, Et não é Dieu est amour, sentimento. c'est pas sentiment d'amour, non, Dieu est E juste. justiça é amor. Et la justice, c'est Quando a pessoa l'amour. Quand la faz o que é personne justo, fait ela ce qui est está juste, seguindo elle ao est en train Deus de da servir justiça. Ela au ama Dieu de a la justice. Elle aime e la ela justice. vive na justiça. Elle vit dans la Quer dizer, justice. longe Ça veut do dire pecado. loin du péché. Ela santifica Elle sanctifie le Seigneur Jésus, le nom de Dieu, através da sua conduta à travers moral. son comportement moral et spirituel. Deus é espírito. Dieu est esprit. Ele fala Il com a parle gente. Ele avec se nous. manifesta Il aqui. se manifeste en nous. Ele se Il se manifesta manifeste en nous. como? Através Comment? da sua Par le palavra, biais de sa parole, do seu nome, par son nom, do par seu son esprit. Toda vez Chaque que fois leio a que palavra je de lis Deus, Deus la fala. parole de Dieu, Dieu parle avec moi. Toda vez Chaque que eu fois oro a que je Deus, prie eu falo com Dieu, Deus. je parle avec Dieu. Então, ninguém pode Donc servir personne ao ne peut Deus servir vivo, ao Deus espírito au Dieu vivant, qui est esprit e verdade, et vérité, e também servir a Mamon. et aussi servir à Por outro Mammon. lado, quem D'autre serve côté, celui à qui Mammon sert à Mammon também sert serve ao aussi espírito à da l'esprit rebeldia. de la rébellion. Mammon é Mammon espírito. est un esprit. Assim Ainsi como comme Deus é espírito, Dieu o est Mammon esprit, também é espírito. Mammon est aussi esprit. O diabo é espírito. Le Os diable est demônios esprit, são les espíritos. démons sont esprits, Os anjos caídos les são anges espíritos. déchus sont esprits. Então, Donc, quando a pessoa quand la serve personne a Mammon, sert ela à Mammon, serve aos elle espíritos sert que aux esprits atraem o seu qui coração, que attire atraem os son seus cœur, olhos, qui attire ses que yeux, faz os seus qui font olhos ficarem les yeux fissurados rester pela cobiça, figés pelo desejo sur desse la mundo. convoitise, les désirs de ce monde. Então, minha amiga e Donc, meu amigo, mon cher a ami, sua vida, a votre minha vie, vida, a nossa ma vida vie, notre é vie o est le resultado. résultat, Presta et faites atenção. bien attention, É o est le resultado résultat a quem nós de servimos. à qui
Se on eu sert. sirvo ao Se Deus moi je vivo, sers Deus au Dieu Espírito e vivant, verdade, en esprit et vérité, alors obrigatoriamente obligatoirement, o Deus le vivo, Dieu o Deus que é vivant, Espírito e qui est verdade, me esprit et conduz a vérité, toda a me verdade. conduira à toute vérité. Ele não me Il deixa ficar ne me ignorante laisse pas daquilo que eu devo rester fazer. sans Ele me savoir ensina, ce me que j'ai à faire. orienta. Il Mas eu que m'enseigne, il vou m'oriente. determinar se vou Mais c'est obedecer moi ou qui va não. déterminer si je vais Porque obéir ou Deus pas. não é Car impostor. Dieu, Ele não il obriga, ele não é tirano n'impose rien. que Il n'est pas un impõe tyran qui est a en train vontade d'imposer dele. sa volonté à Ele lui. coloca Non, na il mesa met sur la a table vontade dele. sa Ele coloca volonté. na sua palavra a Il met vontade dans sa dele. parole sa E volonté à quem tem lui. juízo, quem Et celui qui est serve, sage, vai celui qui lui obedecer. sert, va Jesus obéir. disse uma ocasião, aquele Un jour, Jésus a dit, que me celui serve, qui me sert, o le Pai, Père, meu Pai, o mon Père, honrará. l'honorera. Aquele que Celui ouve a qui minha entend palavra ma e parole obedece, et e me obéit segue, et me e suit guarda essa et palavra, garde cette parole, esse é o que me c'est ama. celui-là qui m'aime. Então, Donc, amor amour pratique, você querer servir que vous voulez le com todas as servir suas forças, avec com todo o toutes seu vos coração, forces, de tout toda a sua votre cœur, toute votre âme. Então, quem serve Donc celui qui a sert Deus Dieu, vive il na vit dans la justiça, justice, il vive na vit integridade, dans vive l'intégrité, com a vit consciência et limpa, une conscience a consciência em propre, paz, la conscience en paix com Deus avec e Dieu consigo mesmo. et avec soi-même. Mas quem serve a Mais qui mamon sert à maman vive no pecado. vit dans le péché. Quem Qui serve a sert mamon maman vive vit atribulado, angoissé, angustiado, perdido, perdu, desorientado, désorienté, em dúvida, ayant des doutes, vive com medo, ayant la peur, vive com vit ansiedade, anxieux, porque car mamon é maman espírito est un esprit. e tudo que Tout o ce mundo que le monde oferece offre é mamon. est maman. Os Les deuses dieux desse de ce mundo monde são sont mamons. des mamans. E cabe Et a cada de nós à chacun parmi nous de choisir a quem nós à devemos qui servir. on doit servir. Não é possível, Il n'est pas não é possible, admissível n'est pas que acceptable uma pessoa que sirva a Deus quelqu'un na serve à igreja, Dieu à l'église, seja crente, qu'il soit ela croyant sirva a Deus na en igreja, servant à Dieu à e l'église, fora da et igreja, au dehors de ela l'église, sirva a elle mamon. serve à Não maman. existe isso, Cela n'est pas possible. porque Parce quando que a pessoa quand la serve a personne Deus, sert ela se Dieu, torna o elle templo devient do le Espírito temple Santo, a du morada Saint-Esprit, de Deus. la demeure de A Dieu. sua vida Sa vie resplandece resplendit la Então, gloire ela de vive em Dieu. paz, Alors, elle ela vit en tem paix, alegria, elle a la ela joie, tem segurança. elle a de Ela não vive l'assurance. atribulada, Elle ne vit pas nervosa, angustiada, nerveuse, correndo de um lado angoissée, para o courant d'un outro, côté et de tentando se l'autre, equilibrar na vida. essayant de s'équilibrer dans sa Ela vie. vive Non, uma vida elle vit une vie diferenciada da différente vida de quem serve mamão. de ceux qui servent à Então, maman. você que está me assistindo Donc, nesse momento, vous qui me regardez en preste ce atenção. moment, faites bien A attention. sua vida depende Votre vie de quem você está dépend servindo. de A à minha qui vida vous depende de servez. quem Ma eu estou vie servindo. dépend de Se celui eu à qui je sirvo a sers. Deus, Si o je Deus sers vivo, Dieu, que me orienta através da sua palavra, celui qui que me m'oriente ensina através à da travers sua sa palavra, parole, que m'enseigne dirige à os travers meus sa pensamentos parole, através da qui sua dirige palavra, mes pensées à travers sa Então, parole, alors o resultado é le uma vida saudável, résultat, c'est une vie bonne, alegria, alegre. pacifique, Mas quem joyeuse. serve a mamon Mais celui qui sert vive uma vida atribulada. maman vit une vie de Sente tribulation. momentos agradáveis Ressent quando des está na moments igreja, agréables quand il est mas à quando sai l'église, da mais igreja, quand il en volta sort, tudo novamente. tout revient à nouveau. Esse tipo de Donc gente ce genre de é que está personnes assim, meio lá, sont meio ceux cá. qui sont d'un côté et de l'autre. Entendeu, minha amiga? Avez-vous compris, mon ami? Não cobre dos outros. Ne Não fique demandez pas julgando aux os autres, outros, olhando ne os jugez outros pas com les maus autres, olhos para regardant les autres de mauvais yeux. Regardez vers vous-même, pesez, avalie, évaluez, examine-se
a si mesmo. examinez-vous vous-même. E então, Et alors, seja convencida, convencido pelo soyez Espírito Santo convaincus par le Saint-Esprit de quem você está servindo. à Por que qui que vous você está servez. vivendo assim essa vida Pourquoi vous vivez miserável, cette vie si essa vida misérable, infeliz, que malheureuse, não dá certo qui ne no marche casamento, pas não dá dans le certo no mariage, filho, ne não dá marche certo no pas outra, não, avec enfim, l'un, ne marche pas a avec sua l'autre. vida Enfin, é votre vie, como elle um barco est comme un que bateau é levado qui por toda sorte de vento. est emporté Ora vai para o par norte, ora vai para o sul, le ora vent vai d'un para o côté. leste, o Il va oeste. vers Você le não, nord, não tem après vers le sud, vers l'est, vers não l'ouest. tem uma Il n'y a direção. pas une direction. Você não é definido. Vous n'êtes pas quelqu'un défini Porque você está parce que tentando vous essayez servir a Deus de servir Dieu e a Mamon. et servir Mammon. Et Ninguém ce n'est pas pode servir possible. a Deus e ao diabo. Nul ne peut servir Ou Dieu não et le é diable. isso, Jesus. Entenderam? Avez-vous compris? Faça Donc, um faites exame une introspectivo auto-évaluation antes de você julgar os outros. avant que vous minha jugez miséria, a les minha autres. desgraça, a minha Ah, vida mon está assim malheur, por ma causa vie de fulano, est ainsi à beltrano. cause d'un Fulano tel ou d'un desgraçou tel. o meu casamento. Un tel Não, a détruit mon não nada mariage. disso. Non, rien de cela. Você é Vous responsável êtes pelo tipo de vida que você responsable está vivendo. par le genre de vie que vous Não vivez. culpe os outros. Não, Ne rejetez la não faute tente sur les autres. colocar N'essayez pas na conta de dos mettre outros sur as suas falhas. le Você dos tem des servido autres a Mamon, vos o failles. resultado da Vous sua servez vida à é isso Mammon, aí que você está alors le vivendo. résultat est ce que vous Você tem voyez servido là. a Deus, então Si você vous vai ver o servez resultado. Dieu, alors Alegria, vous verrez le paz. résultat. La joie, Você la paix. sente, Vous você sente ressentez literalmente littéralement aquela paz, une e paix, alegria que une vem joie do Espírito que Santo. vient du Saint-Esprit. Jesus orou Jésus a prié para os seus a prié servos, os pour seus ses discípulos, serviteurs, aqueles pour que o ses servem. disciples, pour ceux qui lui Ele orou servent. só para isso. Ele disse assim: Il a prié não uniquement oro pour pelo cela. mundo, Il a dit, je ne prie pas pour le eu não oro monde, por todos, eu je ne prie oro pas por pour aqueles tous, que o Senhor je me deu, prie ó Pai. pour ceux que tu m'as donnés, Então, Père. se você Donc, pertence si vous a appartenez Deus, você à Dieu, pertence ao Senhor Jesus, si vous você appartenez tem a au Seigneur proteção Jésus, dele sobre a sua vida. vous avez sa Porque ele protection orou sur votre vie. por aqueles discípulos Parce e qu'il a por todos os que prié viriam a pour ses crer. disciples et tous ceux Mas qui se você viendraient à não croire en serve, minha lui. amiga, meu amigo, Mais si vous ne lui servez pas, mon disse ami, Jesus, a dit Jésus, ele disse il a dit, assim, aquele, vou até je vais même ler lire aqui, ici, por favor. Presta atenção a essa palavra. faites attention à cette parole ici, 3 de e Jean 36. chapitre 3, verset 36. Aquele que crê Celui no qui Filho croit au Fils tem a vida a eterna. la vie éternelle. Mas aquele que não crê no Celui qui Filho ne croit pas não au verá Fils a vida, ne verra point la vie, mas a mais la ira de colère Deus de Dieu permanece sobre demeure ele. sur lui. Talvez é isso, Peut-être isso que c'est esteja ça acontecendo qui arrive com você avec que está vous que me assistindo regardez en ce moment. A ira de Deus La colère de permanece Dieu sobre demeure você, sur porque vous você parce que vous conhece a connaissez verdade, mas você la serve vérité, mais vous suivez le Você mensonge. conhece a Vous santidade, connaissez mas la você sainteté, serve ao mais vous pecado. servez le péché. Você conhece o Vous que é certo, connaissez mas você ce serve qui est o correct, que é mais vous errado. suivez ce qui est erroné. Isso é servir Et a ça, Mamon. c'est servir à Mammon. Só isso. Juste ça. Ninguém pode servir Nul ne a peut Deus servir e à Mamon. Dieu et à Mammon. E quem Et qui decide décide servir a quem servir à qui, c'est vous. sou eu. C'est Eu moi. decido servir Moi, je décide a à Deus ou servir a Mamon. Dieu Eu já ou decidi Mammon. isso. Et moi, j'en ai déjà Graças décidé. Grâce à Dieu. Alléluia. Graças a Grâce à Dieu. eu Je sirvo sers ao meu à Senhor mon Jesus, Seigneur está acima Jésus. da minha Il est família, au-dessus de ma famille, do meu trabalho, de mon Ele travail. está acima da Il est minha au-dessus de ma vie, il est au-dessus de tout. Graças a Grâce à Dieu. Espero que você J'espère tenha que entendido vous avez essa compris palavra, cette parole porque parce que ela elle é muito est forte. très, Ninguém très pode forte. servir a dois Nul ne senhores. peut servir Ninguém à pode deux servir o maîtres. pecado Nul ne peut servir au e a péché justiça ao mesmo et à la tempo. justice en même temps. Ninguém pode servir a Personne ne Deus peut servir Dieu e
et au diable. Não tá. C'est pas Ao possible. mesmo tempo não dá. C'est pas possible. En même temps, c'est pas Então possible. você é servo Donc, ou bien de vous Deus, êtes servante de do Dieu mamon ou o diabo. ou de Mammon, du diable. Deus abençoe Que então a Dieu todos. bénisse à vous E até tous amanhã. et à demain Nosso au Deus. nom du Seigneur Jésus. Amém. Amen.